Fala, Fogão! Depois do revés sofrido pelo Botafogo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, é hora da gente começar a olhar pra frente e pensar no nosso próximo adversário, que no caso é o Atlético Mineiro. O Galo que vem todo desfigurado para essa partida por conta de Covid, lesões, suspensões, o que naturalmente poderia significar uma ótima notícia para o Botafogo. Não fosse o caso do Botafogo nesse momento ser o seu maior inimigo, pela falta de confiança, pelo abatimento que pode bater no elenco, em virtude da posição na tabela, pela escassez de gols e também pela nossa defesa que agora toda partida entrega o resultado. Também quero comentar com você nesse vídeo a possibilidade do Ramon Dias estar à frente da equipe diante do Atlético Mineiro. Ele que nessa segunda-feira passou por uma reavaliação da cirurgia que fez na garganta para a retirada de um nódulo, pode sim comandar o time diante do Atlético Mineiro. Seria muito positivo para o Botafogo poder contar com o Ramon Dias fazendo a sua estreia no time do Botafogo, ali na beira do gramado. A sua experiência, a sua visão, no momento de grande pressão que a equipe atravessa, com toda certeza seria muito útil. Vamos ter que aguardar, não tem nada confirmado, nem que sim, nem que não, mas existe essa possibilidade. Um outro ponto aqui que eu quero comentar com você é a eleição no Botafogo, que vai ser realizada nessa terça-feira, em dia de protesto marcado pela torcida. Do Sérgio Melo, Valmer Machado e Alessandro Leite concorrem ao pleito para ser o próximo presidente, que vai ficar à frente do clube de 2021 a 2024. Tudo isso eu vou comentar com vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp e, além disso, se você ainda não for inscrito aqui no canal, peço que se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 2.500 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento do canal, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para você nesse vídeo é justamente a situação do Ramon Dias. O nosso treinador que viajou para o Paraguai, acompanhado do Emiliano Dias na ocasião, para poder fazer aquela cirurgia na garganta, a retirada de um nódulo. A cirurgia foi um sucesso, a recuperação vem sendo positiva e nessa segunda-feira o Ramon Dias ficou de passar por uma reavaliação. Dependendo do resultado dessa reavaliação, ele poderia ser liberado para voltar a trabalhar. E com isso, ele viria para o Rio de Janeiro para poder acompanhar a equipe e comandar a equipe diante do Atlético Mineiro no Mineirão, lá em Belo Horizonte. Seria muito positivo para o Botafogo a liberação do Ramon Dias, que ele comandasse o time diante do Atlético Mineiro. O Galo que vem com uma equipe toda desfigurada, são cerca de 14 desfalques possíveis para essa partida. A gente está falando aqui do Everson, Vitor, Guga, Mariano, Guilherme Arana, Hever, Gabriel, Jair, Alan Franco, Eduardo Vargas, Diego Tardelli, Savarino, enfim, muito jogador aí que inclusive vem sendo titular da equipe deles. E naturalmente, se a gente tivesse uma junção da presença do Ramon Dias, com a sua experiência, com a sua vivência e a sua visão de futebol, somada a essa questão do Galo tá todo desfigurado, isso com certeza poderia ser uma injeção de ânimo a mais para o time do Botafogo, para todo o elenco, na verdade, para todos os jogadores que vão ser relacionados para esse jogo. Seria muito positivo e a gente tem que torcer de fato para que o Ramon Dias, enfim, estreie como treinador do Botafogo. O Emiliano Dias, auxiliar técnico principal, vem fazendo esse trabalho ali no dia a dia do clube, mas a presença do Ramon Dias, que de fato é o comandante, essa é a grande verdade, você tem ali um comandante interino, vamos colocar dessa forma. O Emiliano Dias sabe o que o Ramon Dias quer, a comissão técnica sabe o que o Ramon Dias quer, mas o treinador é o Ramon Dias. É a experiência dele que pode fazer a diferença nesse momento, de lidar com essa pressão, de saber contornar as dificuldades que o Botafogo vem apresentando. Que a grande realidade nesse momento é que o Botafogo é o seu maior inimigo. A falta de confiança impede da gente arriscar as jogadas. Se a gente não arrisca as jogadas, a gente não consegue fazer o gol. Essa escassez de gol vai deixando o time nervoso ao longo dos jogos. E à medida que o time fica nervoso, esse abatimento vai afetando o nosso sistema defensivo. Então uma coisa vai afetando a outra. Esse lado emocional do time, apesar da gente enfrentar o Atlético Mineiro agora, na 23ª rodada, todo desfigurado, esse lado emocional é o ponto mais importante da gente conseguir contornar. O Botafogo tem que desenvolver uma força mental e o Ramon Dias pode ajudar nisso com a experiência dele, por tudo que ele já viveu no mundo do futebol. Ele pode ajudar os jogadores jovens do Botafogo a superarem, a suportarem a pressão que é você estar na zona do rebaixamento e não poder errar. Porque essa é a grande realidade. Não interessa se a equipe do Atlético Mineiro vai estar toda desfigurada. O ponto principal é o Botafogo estar pressionado por não poder mais errar. O Botafogo não pode cometer falhas. Qualquer falha pode ser fatal. Então a gente pega um time bem treinado,
apesar do Sampaoli não poder ficar à beira do gramado, porque também pegou Covid, e dos seus auxiliares inclusive, quem está comandando a equipe nesse momento é o Leandro Zago, que é técnico da equipe de transição do Atlético Mineiro, mas apesar disso, o time do Atlético Mineiro é muito bem treinado. Não é à toa que o Galo é o líder da competição. E só não está na liderança disparado porque a equipe do Galo vai com muita sede ao pote para fazer os gols. E aí acaba deixando aberto lá atrás. Para confirmar isso, basta você lembrar daquele jogo contra o próprio Botafogo no Newton Santos. O time do Atlético Mineiro finalizou quase 30 vezes e nos contra-ataques, em 7 contra-ataques, o Botafogo fez 2 gols. Poderia até ter feito mais gols, mas a gente já naquela ocasião desperdiçava muitas oportunidades, não tinha um capricho na definição. Mas a verdade é que esse time do Atlético Mineiro, mesmo desfigurado, vai dar muito trabalho pro time do Botafogo. Porque o time do Botafogo não se ajuda. E como o time não se ajuda, qualquer adversário, pode ser titular, reserva, equipe mista, desfigurado, não desfigurado, qualquer adversário vai dar trabalho. Não é à toa que o Botafogo até aqui só conseguiu vencer o Sport das equipes que estão brigando contra o rebaixamento. Todos os outros adversários que estão brigando ali contra o Z4, o Botafogo não conseguiu a vitória. Nessa partida contra o Atlético Mineiro, temos que torcer pela presença do Ramon Dias, mas caso o treinador não possa estar presente ali à beira do gramado, que o time ainda assim consiga superar todos os desafios que a gente tem pela frente para poder fazer um bom jogo. É fundamental que nessa sequência de 4 partidas contra os 4 times que brigam pelo título, Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo e Internacional, que a gente consiga somar o máximo de pontos possíveis. O Atlético Mineiro desfigurado é uma possibilidade. Vai ser difícil, sem sombra de dúvida, qualquer adversário vai ser, mas o Atlético Mineiro desfigurado aumenta as possibilidades do Botafogo de conseguir um bom resultado. O Internacional do Abel Braga, que já começou a apresentar um futebol típico de times do Abel Braga, é só você pegar todos os trabalhos recentes do Abel e ver como os times jogam, e jogam mal, diga-se de passagem, é outra possibilidade. O time do Internacional, que com o Kudê era uma equipe, e com o Abel Braga, apesar dos poucos jogos, já é outro Internacional. O time do Flamengo é um clássico, e aí vai depender de que Flamengo o Botafogo vai encarar. Porque nesse Campeonato Brasileiro, o Flamengo já fez partidas positivas e outras muito ruins. Que eles estejam no dia ruim, que infelizmente a realidade dos fatos é que o Botafogo hoje joga um futebol muito ruim. Então a gente tem que torcer para que o adversário também esteja no mau dia. Já a equipe do São Paulo no Morumbi é aquela história. Se conseguir um empate, tá ótimo. A gente tem que levantar as mãos pro céu. É uma pena ter que falar assim, mas a equipe do Botafogo nos leva a pensar dessa maneira. Um outro ponto aqui que eu quero destacar para você é justamente que nessa terça-feira a gente vai ter eleição no Botafogo. A gente sabe que ano de eleição no Botafogo é muito conturbado. Todo ano de eleição no Botafogo é assim. Foi assim em 2002, foi assim em 2014 e está sendo assim esse ano. Qual é a coincidência desses anos? Em 2002 e 2014, o Botafogo rebaixado. Em 2020, a gente está na beira do abismo. Então, quando tem eleição no Botafogo, o ambiente fica horroroso e isso geralmente prejudica muito o desempenho também da equipe. A gente soma isso, o planejamento péssimo que foi realizado, e aí você tem o caos instaurado. Essa é a grande realidade. Alessandro Leite, Valmer Machado e Durcésio Melo vão disputar essa eleição. E vai ser uma eleição marcada pelo protesto da torcida, que também está marcado para General Severiano nessa terça-feira. Então a eleição no Botafogo vai ser marcada também pelo protesto da torcida, que vai protestar em relação ao mau momento da equipe, que vai protestar contra a diretoria, que o grande responsável por tudo que está acontecendo no Botafogo é o comitê gestor. Não dá pra gente simplesmente apontar o dedo para os jogadores. Os jogadores estão lá na ponta da lança. O jogador que é ruim, que a gente não queria ver no Botafogo, ele foi contratado por alguém. E esse alguém faz parte do comitê gestor. Ou não faz mais parte, né? Caso, por exemplo, do Montenegro, que saiu antes da hora. Ou do Mufarrege, que a gente nunca mais viu, nem sabe onde é que tá. O fato é o seguinte, nessa terça-feira o Botafogo define o seu próximo presidente, que vai ficar à frente do clube de 2021 até 2024. Tá mais do que claro que a torcida quer a mudança desse modelo. A gente sabe que o modelo precisa mudar. A gente sabe que o Botafogo tem que ter mais profissionalismo. Mas, infelizmente, enquanto essa mudança não vem, a gente tem que acompanhar sim e tem que cobrar sim o próximo presidente do Botafogo. Seja ele quem for. Seja o Alessandro Leite, seja o Valmer Machado, seja o Durcésio Melo, quem quer que ganhe essa eleição, tem que ser cobrado e tem que entregar resultado. Esse é o mais importante. Esse resultado tem que vir através de uma boa gestão do Botafogo,
não dá mais pra gente ter um planejamento como a gente teve nessa temporada, planejamento pífio, com 25 jogadores sendo contratados, uma série de atletas aí que nunca deveriam ter pisado em General Severiano, no Newton Santos, enfim, tem muita coisa errada. E o próximo presidente, que já vai ter o primeiro gosto aí de um protesto da torcida no dia que tem a eleição, tem que estar muito consciente da sua responsabilidade. E tem que dar as caras para poder falar com a torcida. Apesar do próximo presidente não ser o responsável por tudo que aconteceu nessa temporada de 2020, e a gente não pode esquecer disso, o presidente que está sendo eleito nesse momento, nessa terça-feira, não vai ser responsável por tudo que aconteceu nesse Campeonato Brasileiro, que só vai acabar em fevereiro de 2021. Que a gente não esqueça os responsáveis. O presidente eleito nesse momento não tem como fazer novas contratações, não tem como fazer grandes mudanças, ele está ali entrando num barco que está afundando. Então que a gente não esqueça disso. Em fevereiro de 2021, se o Botafogo eventualmente cair para a segunda divisão, e eu espero muito que isso não aconteça, mas que a gente não esqueça os verdadeiros responsáveis, que a gente nunca esqueça, na verdade, que a memória não seja curta no fim das contas, porque Mufarrege, Carlos Eduardo Pereira, Montenegro, Ricardo Rottenberg, o nome desses 4 tem que estar sempre marcado na memória do torcedor do Botafogo. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito disso tudo? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo e, naturalmente, mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 2.500 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.